Como aplicar a comunicação não violenta na prática com pessoas que não sabem o que é isso? Né? Como é que você pratica com pessoas que não praticam a comunicação não violenta? Como é que você, estudando a comunicação não violenta, se relaciona com pessoas que não têm nem ideia de como funciona a comunicação não violenta e como é que a gente vive num mundo que é um mundo que não está operando nessa lógica da comunicação não violenta. São esses os temas que a gente vai investigar hoje aqui nessa live, junto com a equipe Colar. Hoje, especialmente com Dani, Rafael e Letícia Penteado. Vou chamar elas aqui. Só um segundo. Boa noite para quem está chegando. Alô? Muito bem. Olá! Então, minha gente, estamos aqui hoje para falar desse tema, que é um tema quente. Dizem por aí que é um tema quente e que é um tema que é muito comum de aparecer para a gente em cursos, palestras, workshops, né? Muitas vezes as pessoas perguntam para a gente, mas como é essa comunicação não violenta? Ela funciona com quem não conhece, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso e assuntos relacionados aqui. Eu já queria passar a bola para a Letícia, perguntando: Letícia, dá para aplicar a comunicação não violenta na prática com pessoas que nem sabem o que é isso? Nossa, a Dani até caiu, né? De tão quente que ela começou a falar, brincar. Eu acho que, assim, para mim, a questão é que muitas vezes a gente acha que aplicar a comunicação não violenta é fazer ela, tipo, funcionar. Assim. Ou seja, ter um resultado que é aquele que a gente espera. E conforme você vai se aprofundando na prática da comunicação não violenta, você vai percebendo que essa consciência da comunicação não violenta, né, ela tem mais a ver com abraçar o que é imprevisível, abraçar o desconhecido e conseguir estar confortável no desconforto. Não é bem isso, mas assim, é conseguir aumentar o nosso nível de tolerância para isso. Então, assim, a prática da comunicação não violenta, ela tem mais a ver, assim, nesse sentido, né, com a minha postura e o que eu faço com o que está acontecendo, né? E não depende tanto da outra pessoa. Lógico que a outra pessoa colabora muito, né? Mas é a forma como eu... Não que o que eu vou fazer vai determinar o que a pessoa vai fazer, ou a reação dela, mas tem a ver com, assim, se a minha a relação com a outra pessoa, nós somos duas pessoas, e aí é metade minha e metade dela. Eu só tenho como cuidar daquilo que está aqui em mim. Ela é outra pessoa, não tenho controle nenhum sobre ela. Aqui em mim, eu tenho algum controle. Então, eu trabalho aqui e o que eu faço aqui impacta lá, né? Então, assim, eu tenho vários exemplos em que a minha forma de reagir mudou o que estava acontecendo. Por exemplo, uma vez eu estava... eu passei por uma igreja e tinha aquele monte de carros que estava rolando missa. E tinha aquele monte de carro parado e um deles estava com o farol ligado. E aí eu vi aquilo e falei, putz, aí tava eu e o Igor no carro com as crianças, bebê ainda. E eu falei, meu, vamos falar. A pessoa com certeza está na igreja e ela com certeza a bateria dela vai arriar. Né? Então, é uma pessoa que vai sair tarde da noite com a bateria arriada, enfim. Vamos lá na igreja, a gente pede para avisar, pede para o padre anunciar, né? Enfim, sei lá. E aí eu fui e foi uma dificuldade enorme. Eu cheguei para um cara, a primeira pessoa que eu encontrei foi um cara que estava cuidando do estacionamento da igreja. E eu falei para ele, e ele falou, entra ali, vê com o padre, vê com alguém. E eu, tipo, tá. Aí eu peguei, entrei, procurei alguém com quem conversar, ninguém me ajudava. As pessoas basicamente disseram, meu, que se dane, não tem nada que a gente possa fazer. Né? Agora ninguém...
E para mim parece uma coisa muito simples, você simplesmente pegar, dar um toque no padre, e o padre falar, ó, desculpa, quem é o dono do Volks, Prata, não sei o que, lá, que, né, que tá com o farol aceso ali, pronto, uma pessoa não vai precisar ficar correndo atrás de fazer uma chupeta às X horas da noite, sei lá, se tem criança no carro, se é uma pessoa com deficiência, sabe? Eu fiquei muito angustiada com aquilo, né? Eu sendo mãe, já tendo passado pela situação de ter que procurar uma chupeta com criança no carro chorando. Aí, enfim, não consegui, fiquei muito frustrada, muitas coisas rolando na minha cabeça a respeito de essa gente que religiosa, mas não quer ajudar os outros, não sei o que, lá, muito na minha cabeça. Mas aí eu saí e passei de novo pelo carro de estacionamento. E o carro de estacionamento virou pra mim e falou assim, e aí, encontrou alguém? Aí eu falei, não, ninguém se importa. Nesse momento, meu coração cheio de, pô, como assim? De angústia. Ninguém se importa. Aí ele virou assim e falou assim, mas é bom mesmo, porque aí ele aprende a dirigir. E aí, tipo, não sei porque eu parei, assim, um segundo, olhei pro cara e eu falei assim, aí que é mais do que isso, né? A gente não é só saber dirigir, sua bateria nunca riou. A cara dele, ele fez assim, tipo, já riou. É chato mesmo, você tem razão. Que pena. Sabe? Mudou a conversa e não tem a ver com a fala, tem a ver com a minha energia, o jeito que eu falei. A primeira coisa que eu falei, ele se sentiu julgado. Na segunda vez, foi como se eu estivesse junto com ele, olhando para uma coisa que é tipo, pô, que situação. E ele foi lá do meu lado e falou, pois é. Sabe, tipo, a gente estava junto olhando para a mesma coisa, não era eu julgando ele, a gente estava olhando para aquilo. Então, assim, às vezes uma mínima troca de olhares, uma mudança no tom de voz, que não tem não é o jeito de falar, mas é a sua postura interna. Quando ela muda, isso normalmente afeta a pessoa que está falando com você, mesmo que ela não tenha ideia do que seja comunicação não violenta, mesmo que, sabe? Porque a sua postura tem um impacto ao seu redor. Agora, isso quer dizer que você vai salvar o mundo? Não. E é complexo você achar que vai salvar o mundo, especialmente quando você é socializada como mulher. Né? Se você é mulher ou socializada como mulher, isso quer dizer o quê? Que você cresceu achando que é seu trabalho fazer o trabalho emocional de todo mundo. E aí fica muito cansativo, porque hoje mesmo estou vendo o caso de uma pessoa que é a única pessoa que faz terapia na família, e a família, além de não fazer terapia, zomba da terapia dela, e não facilita a vida dela em nada. E fica a pessoa ali tendo que segurar as pontas por todo mundo, fazendo todo aquele trabalho emocional, porque a pessoa não vai se preocupar com a comunicação dela. Você faz comunicação não violenta, você está ali toda trabalhada, tentando acessar sentimentos, necessidades, falar de um jeito que chega na outra pessoa, né, com menos barreiras, com menos ruído, e aí a pessoa te tá com um tijolo na cara e você que se vire com aquilo para traduzir, né, para chegar nos sentimentos e necessidades dela. E normalmente já é uma relação carregada de sentimentos. A gente fala que é o Everest da CNV, né? Família. As pessoas com quem a gente mais convive, onde a gente mais tem hábito de comunicação. Então, enfim, acho que para começo de conversa é para esse lugar que eu vou. E você, Dani? Nossa, eu adorei esse tema, gente, porque toda vez que você está lá, esse tema tem vários viés, assim, né? Essa história que a Lê contou, achei interessante porque ela aplicou ali, né, a comunicação não violenta com alguém que não sabia que ela estuda comunicação não violenta e facilita. Tem um outro caso, né, que é a galera que sabe que você estuda e facilita a comunicação não violenta. Então, cada caso é um caso. Então, assim, geralmente, só para começar a conversa, é muito interessante, porque quando você começa no encontro, começa um curso de comunicação não violenta, e você explica ali os primeiros conceitos, você fala, não, então, tem a escuta empática, você consegue ouvir uma pessoa que você não concorda empaticamente. Quando vem essa teoria, a galera já fala assim, mas como assim nós vamos fazer isso? Eu só vou ser empática se aquela pessoa foi educada comigo ou foi empática comigo, entendeu? Eu não vou fazer isso com uma pessoa que vem com o meu pé no peito, vem com o pé no peito. Então, assim, a nossa lógica, ela funciona, ela é tão forte de assim, eu vou dar para o outro aquilo que ele está dando para mim, que a gente não consegue falar assim, ó, não, peraí, alguém vai mudar a chave desse jogo. Porque é muito interessante, esse jogo que a gente joga é um jogo de
Eu faço com o outro aquilo que ele faz comigo. Mas eu não vou perceber se ele está nervoso, se ele está sobrecarregado, se ele passou por uma situação difícil, se ele está tentando atender uma necessidade ali e não está conseguindo expressar de um jeito que eu entenda. Então, assim, é muito tomar lá da cá. E a comunicação não violenta, ela funciona numa lógica extremamente diferente. Então, não tem nada a ver com isso que a gente vive. E eu acho que quando eu estou falando isso, eu estou lembrando assim, é muito interessante, né? Essa primeira coisa que acontece com as pessoas, de falar, ó, será que dá para aplicar com quem não conhece? Né? Será que eu vou ser empática com alguém que não é empático comigo ou com alguém que eu não concordo? E aos poucos a gente vai descobrindo, assim, para mim, a magia e o poder que existe nessa lógica e nesse jeito de viver, porque para mim é uma filosofia de vida. Agora tem um outro aspecto, que é o aspecto assim, você está dentro da sua família e todo mundo sabe que você facilita, estuda, especialista em comunicação não violenta. Porque aí qualquer coisa que você faça, tipo, eu dou um grito, eu taco uma coisa pela janela. Aí a pessoa fala, mas você não é a pessoa da comunicação não violenta? E aí aqui chegam, né? Quando eu conto isso, eu fico pensando assim, nossa, tem gente que olha até assim, tem muita gente que tem preconceito, primeiro, tem preconceito em relação à comunicação não violenta. Porque já acha que assim, a pessoa da comunicação não violenta é zen, a pessoa da comunicação não violenta é good vibes, é tudo amor e paz, e aí não, né, não briga, não fala mal, não grita. Não... Então, assim, esse é um outro problema que esse nome que a comunicação não violenta sofre, que é o quê? Isso não é comunicação não violenta. Não tem nada a ver com ser boazinha, não tem nada a ver com ser zen, não tem nada a ver com tudo isso que as pessoas muitas vezes pensam. A outra coisa é que é muito difícil segurar, né? Quando a gente está ali, quando eu estou em casa lá, ou estou num conflito, e as pessoas, mas você não é a pessoa da comunicação não violenta? E aí é muito interessante, porque às vezes, antigamente, eu brigava quando acontecia isso. Eu falava, eu já entrava na treta de novo. Hoje em dia eu respiro fundo, falo assim, não, a pessoa ainda não entendeu o que é comunicação não violenta. Aí eu dou uma acalmada e falo, calma, outro dia com calma eu tento explicar de novo para ela, porque essa pessoa não entendeu ainda. E tem uma outra coisa que eu acho muito forte nesse tema, que eu acho que a Lê até já trouxe um pouco, que é assim, quando a gente entra na comunicação não violenta e ninguém pratica, né, perto da gente, eu acho que muita gente acontece isso, a gente acaba ficando sobrecarregada para trabalhar com o emocional de todo mundo, assim. Então, tem gente que fala assim, nossa, mas será que vale a pena? Eu acho que durante a live a gente vai explorar mais isso. Mas eu digo para vocês que vale muito a pena. Mesmo quando eu estou sozinha num lugar e ninguém pratica, eu fico, todos os dias eu levanto e falo, nossa, que bom que eu tenho a comunicação não violenta, porque se essa treta tá ruim, ela ia estar muito pior se eu não tivesse. Então, assim, acho que daqui a pouco a gente vai dar uns exemplos aqui, mas eu acho que eu já queria de antemão falar, gente, fiquem nessa live, que vocês vão ver o quanto que compensa mesmo quando você faz a comunicação não violenta sozinha. Vou deixar para dar exemplo depois. E você, Pedro? Você é esse tema. Então, é, às vezes as pessoas perguntam, né? Mas a comunicação não violenta funciona com quem não conhece a comunicação não violenta? Eu acho essa pergunta ótima, porque eu entendo, né, que às vezes algumas pessoas talvez imaginem assim, não, a comunicação não violenta só deve funcionar entre pessoas que conhecem a comunicação não violenta, né? E o próprio conceito de funcionar também é muito questionável. O que que é funcionar? A Lê já trouxe um pouco dessa reflexão. Mas eu diria que, de uma forma simplificada, a gente estuda a comunicação não violenta exatamente para falar e para conseguir se relacionar com quem não estuda. Para a gente ter mais recursos para se relacionar com as outras pessoas, porque no mundo tem muito mais gente que não conhece a comunicação não violenta do que pessoas que conhecem.
E a comunicação não violenta não é uma coisa que a gente aprende para ficar numa bolha, como se fosse uma seita, todo mundo falando uma linguagem secreta, né, que só se entende quem conhece a comunicação não violenta. Não, a comunicação não violenta é para a gente ter mais ferramentas, mais recursos para falar com as outras pessoas, né? Então é importante. E, inclusive, as pessoas em volta de você, né, em volta de mim, por exemplo, às vezes elas não entendem muito a comunicação não violenta, ou têm uma ideia de comunicação não violenta que é diferente daquilo que elas me vêm fazendo. Então, às vezes, vem comentários como esses que a Dani trouxe, né? Do tipo, ué, mas não é você que estuda comunicação não violenta? Esses dias alguém me falou assim, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Ou seja, você que estuda comunicação não violenta. Não, o que está por trás? Vamos fazer um exercício. O que está por trás dessa frase? Né? Quando a pessoa vira para você, ela sabe que você estuda comunicação não violenta, ela fala assim: ah, casa de ferreiro, espeta de pau, né? Então provavelmente tem uma decepção, né? Provavelmente tem uma frustração, uma tristeza, que essa pessoa esperava que você se comunicasse com ela de um jeito e você se comunicou de outro. Então, talvez na cabeça da pessoa, quando ela pensa, bom, você estuda comunicação não violenta, logo você não vai falar nada para mim que eu considere violento. Você só vai falar coisas que eu considero construtivas, agradáveis, acolhedoras. E é muito difícil garantir que eu não vou falar nada que a outra pessoa não entenda como violento. Eu diria que é impossível. Por quê? Porque não existe uma cartilha que garante que certas palavras não vão ser entendidas como palavras agressivas, violentas. É muito difícil isso, né? Então, se eu quero aplicar comunicação não violenta na prática com pessoas que não conhecem a comunicação não violenta, uma coisa importante para saber é, primeiro, que os conflitos não vão ser evitados com os seus estudos da comunicação não violenta. Né? A comunicação não violenta não está aí para evitar os conflitos, mas para dar mais recurso para a gente, para dar mais ferramenta para a gente. Né? E às vezes as pessoas, sabendo que a gente estuda comunicação não violenta, às vezes elas vão ficar decepcionadas, porque elas achavam, na cabeça dela, elas criaram uma narrativa de que logo, se você estuda comunicação não violenta, logo você vai se comunicar com elas de uma forma que não vai ter conflitos, que não vai ter desentendimento, que não vai ter atritos. E isso não é proposta da comunicação não violenta, né? Mas às vezes a pessoa, só de ouvir falar sobre comunicação não violenta, ela já cria uma imagem, que é uma imagem um pouco mais rasa, obviamente, de quem estuda mais profundamente. E a gente levar isso em consideração deixa a nossa vida um pouco mais leve, um pouco mais flexível na hora de aplicar comunicação não violenta com pessoas que não conhecem esse universo, né? E você, Lê? A Fran completou uma coisa boa aqui que ela falou assim, e que a pessoa, e que você vai concordar com a pessoa, né? Eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes a pessoa, para ela, qualquer coisa que não seja concordar com ela é violento. Né? Então, por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, a gente está aqui nesse ambiente seguro, a gente vai fazer aqui um ambiente seguro. Não existe ambiente seguro, gente. Por quê? Porque segurança é uma ilusão. Segurança não é uma coisa que você tem como garantir para outra pessoa, porque o que machuca ela ou não está dentro dela. Eu não tenho controle sobre isso. Né? Eu posso falar, uma pessoa fala para outra assim, vai com Deus, porque ela é religiosa e para ela aquilo faz sentido. A outra pessoa que escuta, ela vê isso como extremamente opressivo, porque ela vê a religião como algo opressivo. Né? A intenção aqui não era essa. Então, assim, é muito interessante que, né, se a gente vai se... eu quero segurança. Não tem como garantir isso. Né? Até o nome, comunicação não violenta, leva muitas vezes a esse mal entendido, né? Porque a gente acha que a não violência para outra pessoa não. É a violência na minha cabeça do que a não violenta. Eu vou tentar. Como é que isso vai chegar aí? Eu já não sei.
né? E faz parte até entender um pouco isso e aceitar, né? Mas assim, essa coisa de você aplicar a comunicação não violenta na prática com quem nem sabe o que é isso, fica muito forte em falas assim, mas do que adianta? O que adianta eu aprender comunicação não violenta se ninguém em volta de mim está disposto a isso? O que adianta eu estudar comunicação não violenta se as pessoas querem continuar brigando? E isso é muito interessante, porque assim, é como se a gente estivesse aqui numa sala e tivesse um monte de lixo aqui na sala, sabe? E aí, uma parte desse lixo é meu, mas o resto, tipo, não é de todas as pessoas que estão na sala. E aí eu preciso escolher se eu quero ficar vivendo com o lixo, porque não é justo ter que limpar o lixo dos outros, ou se eu prefiro ficar vivendo sem lixo. E isso é uma escolha, que não estou falando que está certo ou errado, porque aquilo, muitas vezes, para você, a justiça da coisa, o equilíbrio na relação, a reciprocidade, são tão importantes que você fala, sabe o quê? Eu vou ficar aqui com rato e barata e não estou nem aí, porque dessa vez, esse lixo eu não vou catar, eu não vou limpar, eu não vou jogar fora. É válido, porque às vezes está muito importante isso. E às vezes não, às vezes você fala, sabe o quê? Eu acho isso, assim, eu queria mais justiça, eu queria mais equilíbrio, eu queria mais reciprocidade. Mas nesse momento está muito importante para mim ficar num ambiente são. Eu não tenho como simplesmente sair dessa sala e ir para outro lugar. Se eu tenho que ficar aqui dentro por algum motivo, porque muitas vezes é essa a realidade, né? Tem relações que a gente não escolhe estar nelas. Por mais que a gente se distancie, a gente vai acabar tendo, né? De alguma forma. Relação profissional também, enfim. Acontece essa situação. Você faz o seu luto pelo fato de que aquilo não parece justo e tudo mais, mas é aquilo, eu faço uma escolha de cuidar da minha saúde, da minha higiene, do meu espaço, e é isso que eu vou fazer. Então, muitas vezes, nas relações, acaba rolando isso daí, né? Da gente fazer, né, o trabalho emocional, fazer o trabalho de comunicação não violenta e mesmo sabendo que outras pessoas não estão fazendo o menor esforço nesse sentido, para se comunicar de uma forma menos ruidosa que seja, né? E a dinâmica de gênero, a dinâmica de raça, a dinâmica de classe social envolvida nisso incomoda muito, né? Porque é aquilo, existe toda uma série de pessoas de quem é mais esperado que elas prestem serviço, e existe toda uma série de pessoas que esperam que serviços sejam prestados a elas, né? Então é muito irritante quando a gente se vê nesse lugar que muitas vezes reafirma isso, né? Mas é isso, muitas vezes num treinamento, num workshop, num curso, a gente escuta uma pessoa, né? Principalmente quando você vai no corporativo ou para uma família, a pessoa fala assim, o que adianta a gente fazer isso aqui se quem mais devia estar aqui não está? Já escutaram isso, a Pedro, a Dani, com certeza já ouviram isso. Quem mais devia estar aqui não está, a pessoa que não veio, né? Mas Meu chefe devia isso. fazer esse curso, Leo. Meu marido, Meu meu chefe, meu filho, minha. quem devia estar aqui, né? Não sei o quê. E assim, a questão é, enquanto a pessoa não vem, né? Aquilo que eu falei no começo, você pode fazer, você pode mudar aquilo que você tem o poder de mudar. Porque senão você, ali, a outra pessoa é aquilo, você é impotente ali. A outra pessoa que tem que se inspirar. Ah, mas eu posso, não sei o que. Você pode dar um exemplo, você pode inspirar, você pode um monte de coisa, mas o que ela vai fazer com esse exemplo, essa inspiração toda, é com ela. Ela pode catar e jogar no lixo e ignorar solenemente. Né? A escolha é dela. A gente não tem controle sobre isso. Então, assim, você pegar o seu poder, que é aqui dentro, e usar isso para você se transformar, para você se cuidar, para você, né? É bastante coisa e dá resultado sim. Se vai ser o suficiente para cuidar dessa relação, se vai ser o suficiente para evitar uma ruptura, se vai ser o suficiente para evitar agressão, isso a gente não tem uma regra, né? Mas o que a gente sabe é que isso pode ajudar você a lidar com a situação de ruptura, de conflito, de agressão, né? E que às vezes mesmo a agressão pode chegar em você de outras formas. Eu falo mais disso mais tarde. Dani? Gente, eu acho que vocês até já falaram algumas metáforas em relação a isso, mas eu gosto muito daquela de que quando eu estou com a comunicação não violenta, eu estou tentando transformar o limão na limonada, que é essa coisa, né, de você estar com... Chega aquele pé no peito, você vai lá tentar fazer uma limonada. Então, eu acho que essa, para mim,
é uma metáfora que tem tudo a ver com isso que a gente faz aqui. Tem uma outra coisa que eu queria lembrar, que é o seguinte: muitas vezes dentro da família ou dentro assim dos círculos mais próximos, ou a pessoa que estuda comunicação não violenta e todo mundo sabe, ou ela é ridicularizada ou vira piada, fala, aquela lá é aquela da comunicação não violenta. Ela vem, já vai chegar. Eu comprei uma vez um grok, era muito engraçado, porque às vezes eu chegava com o grok, lá vem aquele jogo de psicóloga, lá vem aquele negócio aqui, então não vem com esse negócio pra cima de mim. Tem outro negócio que é assim, às vezes a pessoa sabe que você tá, né, que você estuda, e aí fala assim, não aplica esse negócio comigo, eu não quero ser o seu ratinho de laboratório, então tem essa também, né? E tem um outro lado dessa moeda que é assim, pessoas que ficam nossa, tudo que ela fala é o certo, né? Nossa, é uma pessoa evoluída, né? E aí vira um outro lado da moeda. E é muito interessante que eu queria pontuar que o quanto é importante nós aqui somos seres humanos normais que, na verdade, encontramos na comunicação não violenta uma coisa que faz muito sentido para a gente, pelo menos para mim, faz muito sentido. E aí, eu, pelo menos, eu estudo a comunicação não violenta, eu compartilho a comunicação não violenta porque ela mudou a minha vida e mudou os meus relacionamentos. E aí eu acho isso tão valioso que eu falo assim, não, eu quero compartilhar com outras pessoas porque isso pode mudar vidas. Então, assim, eu acho que é legal a gente sair desse lugar. Eu, pelo menos, gosto de sair desse lugar, desses rótulos que a gente recebe também quando estuda comunicação não violenta e quando facilita. Né? A gente fala tanto em julgamento, em rótulos dentro da CNV, e não tem jeito, a gente sempre acaba caindo nesses lugares. Tem uma outra coisa que eu gosto de lembrar, gente, toda vez que eu encontro alguém que facilita a CNV ou que estuda a CNV, e eu vou descobrindo a história daquela pessoa, eu sempre descubro uma história cabeluda, assim. Eu falo, nossa, ali parece que todo mundo chega na comunicação não violenta de um lugar assim, nossa, eu vi tanta violência na família, eu vi tanta violência dentro da empresa, eu vi tanta violência, eu vi tanto bate-boca, tanto conflito que acabou em ruptura de relação, que eu, pelo menos, busquei a comunicação não violenta por conta disso. E aí, acho que eu até vou contar aqui uma coisa prática, do que é assim, na prática, como que a comunicação não violenta te ajudou a relacionar com pessoas que nem sabem que existe a comunicação não violenta. E, ó, eu vou contar um caso aqui, que é um caso de relacionamento com pessoas que eu nem converso, mas que estão no meu ciclo familiar. O meu pai, ele casou 2 vezes e o meu relacionamento com a segunda, eu sou da primeira família dele e eu, né, tenho a segunda família e eu não me relaciono com a segunda família dele, que tem a mulher, né, do meu pai e uma filha dele, que é minha irmã. E aí, eu sou aquela pessoa que faz terapia, vai em constelação, vai tudo quanto é lugar. Se me chamar assim, vamos trabalhar alguma coisa, eu vou lá, porque eu adoro. Então, eu fiz muita terapia, eu fiz 12 anos de terapia. E eu passei muito tempo da minha terapia xingando as duas. Porque elas são. E assim, esse processo de xingar as pessoas é um processo que, dentro da CNV, a gente identifica como eu crio uma imagem de inimigo daquela pessoa que eu estou em conflito. Então, para mim, as duas eram as minhas inimigas. Então, eu passei muito tempo falando delas, e até hoje falo, mas assim, de um jeito muito mais consciente. Por quê? Teve uma vez que eu lembro, assim, eu lembro no meu corpo, quando eu estava num retiro de comunicação não violenta e fui fazer um exercício pensando na mulher do meu pai. Falei, olha, aconteceu isso, tal, e fui falando dela. Gente, eu lembro, no final do exercício, foi inesquecível, a hora que eu consegui ver essa mulher como uma mulher, como um ser humano. Eu senti no meu corpo isso, que eu saí da posição de atacá-la, porque assim, toda a minha vida eu estava tentando, toda vez que falava dela, eu mudava de energia, eu queria bater em alguém, tipo assim, eu queria atacar alguém. E aí quando eu percebi que, nossa, ela é um ser humano, foi fazendo o exercício de comunicação não violenta. Então eu estou trazendo esse exemplo aqui, por quê? Porque eu consigo sim praticar
comunicação não violenta e trazê-la para minha vida com pessoas que não sabem que ela existe e que você nem conversa. A outro exemplo, que é o da minha irmã, é muito interessante porque eu já fiz muitos exercícios, muita terapia, muitos exercícios de comunicação não violenta falando dela. E hoje em dia, mesmo quando a gente, né, acontece alguma coisa e eu estou falando dela e a gente está em conflito, eu tenho muito mais consciência de quais são as necessidades que estão por trás das nossas relações e dos nossos conflitos. Então, por exemplo, a gente está em treta. Ah, eu sei por que ela age assim comigo. Eu sei por que ela fala desse jeito comigo. Porque existem necessidades ali por trás que nunca foram atendidas na nossa relação. E aí, hoje em dia, eu tenho total consciência do que acontece. É óbvio que é o meu lado, né? Mas eu já consegui olhar para ela com muito mais empatia do que eu olhava há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, assim, eu estou trazendo esses dois exemplos aqui porque eu acho que eu queria trazer essa coisa de eu consigo fazer isso com pessoas que não estudam a CNV, ou que às vezes eu consigo fazer, gente, até com quem já morreu, com quem eu não converso, com quem... Então, assim, para mim, a comunicação não violenta, ela é um trabalho muito interior, muito assim, eu comigo mesma, eu mudo a forma como eu penso, a forma como eu olho para as pessoas, eu começo a olhar mais porque eu estou sentindo e eu começo a olhar mais porque é importante para mim. E isso faz toda a diferença. Na verdade, para mim, esse foi o caminho que eu consegui fazer para ter paz na vida, assim. Porque antigamente eu não tinha paz. Era assim, falava nesse assunto, nessas pessoas, eu ficava virada, assim, do avesso. E hoje em dia não, hoje em dia eu consigo entender. Você vai falar assim, ah, não, hoje em dia é tranquila a relação de vocês? Não, não é tranquila a nossa relação. Continua em conflito, mas o meu lado está muito mais em paz. Então, assim, aí o que acontece? Quando eu viro essa chave, a gente tem muito mais chance de virar a nossa relação. Se um dia virar, para mim esse é o caminho. Porque se eu continuasse na energia que eu estava, a gente nunca ia ter chance. Então, assim, trouxe esse exemplo aí para dar um exemplo real de como que é a coisa. E você, Pedro? Eu tô pensando aqui que quando a gente fala de aplicar a comunicação não violenta na prática, principalmente pensando né, em pessoas com quem a gente se relaciona, pessoas que não conhecem a comunicação não violenta, às vezes pode vir uma ilusão, assim, ou uma, um entendimento de que eu estou estudando a comunicação não violenta porque aí eu vou conseguir mudar a pessoa com quem eu me relaciono. Vou conseguir mudar o meu marido, meu filho, alguém no trabalho. Né? Se eu desenvolver essa habilidade da comunicação não violenta, então eu vou conseguir mudar essas pessoas. E se você quer aplicar na prática a comunicação não violenta, desapegue da vontade de mudar essas pessoas. Eu sei que é difícil, até hoje eu faço esse exercício. É um exercício constante. Porque na minha cabeça, eu quero muito que as pessoas pensem como eu. Eu quero muito que as pessoas simplesmente concordem. Às vezes eu paro e falo, por que você só não concorda? Tudo ia ser tão mais fácil se você simplesmente concordasse comigo, né? No meu diálogo interno. Então, tem um lado meu que sempre vai querer isso. Que vai querer mudar as pessoas, vai querer que as pessoas concordem comigo, mas ao mesmo tempo eu aprendi com a comunicação não violenta. Se eu quero aplicar na prática com pessoas que não conhecem, é saudável que eu desapegue de tentar mudar essas pessoas e aí eu vou fazer um exercício diferente que eu vou tentar prestar atenção na forma com que eu reajo àquilo que as pessoas fazem. Porque como eu reajo, eu consigo trabalhar, né? Eu não consigo mudar as pessoas, é muito difícil mudar as pessoas. Mas eu consigo trabalhar com a forma como eu reajo. Eu consigo desenvolver musculaturas, eu consigo desenvolver novos jeitos de reagir, novos jeitos de ouvir aquilo que a pessoa está me falando.
e me proteger, dependendo do jeito que eu decido ouvir aquilo, porque a escuta também existe uma porcentagem de decisão sobre como eu escuto alguma coisa. E eu não sabia isso antes de estudar comunicação não violenta. Eu achava que eu simplesmente escutava alguma coisa, era isso. A pessoa falou, acabou, ponto final. Não, eu consigo decidir como eu vou escutar isso que a pessoa me falou. E dependendo de como eu decidir escutar, eu vou conseguir me relacionar de uma forma mais construtiva com a pessoa. E a própria, acho que é saudável também, assim, para quem está tentando aplicar com pessoas que não conhecem, como é que você está entendendo esse aplicar? O que quer dizer isso? Qual é a sua expectativa? Você quer ir lá fazer uma coisa e aí, consequentemente, a outra pessoa vai responder de um jeito que você planejou que ela ia responder? Ou você vai conseguir controlar melhor a conversa? Cuidado! Porque o jeito que a gente entende aqui, me corrijam se eu estiver errado, mas o jeito que a gente entende o aplicar aqui não é uma fórmula. Você vai fazer isso e logo a outra pessoa vai responder de outro jeito. E a gente tem esse treinamento cultural, né? A gente fica procurando fórmulas. Então é assim que funciona. Então se eu fizer tal coisa, então aí vai funcionar. Então se eu for empático, né? Se eu tiver uma fala empática, aí vai funcionar. Aí você vai lá pro dia a dia, na prática, aí você tem uma fala empática e a outra pessoa fica super ofendida com o que você falou. Você fala, eita, peraí, mas não era só ser empático? Né? Então não é uma fórmula que você vai fazer X e vai dar Y. Mas você vai desenvolver uma caixinha de ferramentas para quando você tiver, principalmente no desentendimento, você tem várias ferramentas, né? Quando você for se relacionar com alguém que não conhece a comunicação não violenta, você tem várias opções, você tenta um caminho. Aí vê se funciona. Se não funcionar, você tenta outro caminho. Você tem um leque de opções muito maior do que se você não estudasse a comunicação não violenta. E só para fechar, eu acho que assim, se você quer aplicar a comunicação não violenta na prática com quem não conhece, você precisa treinar com quem conhece. Porque se você só ficar tentando botar em prática no seu dia a dia com as pessoas que não conhecem, é muito difícil. Você precisa ter um lugar que você entra, fecha a porta e fala: aqui essas pessoas falam a minha língua, entendem o que é a comunicação não violenta e vão me ajudar a treinar. E aí você treinando com essas pessoas que conhecem a comunicação não violenta, você vai ter uma musculatura mais preparada para você se relacionar com quem não conhece. Diga lá, Lê. Não, eu quero só retomar essa frase que foi maravilhosa, Pedro. Sabe, que é isso que assim, você não precisa que todo mundo em volta de você conheça a comunicação não violenta para você aprender e conseguir praticar. Mas você precisa ter alguém que conheça com quem você praticar, né? Me lembra muito assim aprendizado de língua, né? Não é que você não consiga aprender, mas é uma coisa que se estabelece nesse fluxo, nessa troca. Se você não tem com quem trocar, você vai ficar o tempo inteiro assim, você querer aprender a falar inglês num mundo que só fala português. Você pode ler, você pode estudar, você pode ver vídeo, você pode fazer o que for, mas você não vai ter um lugar em que você bate essa bola, que você faz essa aula de conversação, né? Você coloca isso em prática, em que você experimenta isso, essa fluência, né? Essa fluidez. Eu acho isso muito louco. Uma das coisas que eu percebo também é que muitas vezes a comunicação não violenta, quando a gente aprende a aplicar ela na prática, né, ela ajuda a gente a lidar com quem não conhece a comunicação não violenta. Aconteceu comigo, por exemplo, um caso em que eu fui tentar ajudar uma pessoa que ela estava num momento de muito estresse, uma pessoa desconhecida. E essa pessoa, ela ficou com... Ela estava, não sei, enfim, mas ela ficou com tanta raiva de mim que ela começou a gritar comigo no meio de um shopping. E eu lembro da sensação que era ver essa pessoa gritando e não sentir raiva, não sentir medo.
momento, a primeira coisa que me veio foi uma sensação de vergonha das pessoas olhando, mas e usando a comunicação não violenta, né? Aplicando a comunicação não violenta, o que aconteceu? Eu fui para dentro de mim e me peguei no colo. E percebi, nossa, né? Eu percebi toda a confusão, né? Esse lugar de que pena que rolou assim, que eu não queria que fosse assim, eu queria só ajudar. E todas essas coisas foram esse diálogo dentro de mim. E aí a raiva da pessoa ficou com ela, não chegou em mim. Não é assim, que vem de baixo não me atinge, é que não vem de baixo. Vem aqui, ó, na horizontal, eu tô vendo uma pessoa, tem uma dor dentro dela. E isso que eu tô assistindo acontecer é a expressão dessa dor. Existe algo dessa dor que tem a ver comigo, sim, com alguma coisa que eu fiz. Mas eu não sou responsável por isso. Né? O mesmo ato poderia ter gerado nela medo, ou alegria, ou qualquer outra coisa. É o que existe dentro dessa pessoa que gera essa raiva. E aí só o que eu fiz foi estar com essa pessoa na raiva que ela estava sentindo. E eu consegui fazer isso porque eu não estava levando essa raiva para mim. Porque se você leva a raiva da pessoa para você e você se sente você a culpada dessa raiva, e quando a pessoa vem gritar, você quer se defender, você quer dizer que ela está errada, você fica com raiva dela. E aí, de repente, né? Tem gente que fala assim, não, mas você precisa se defender. Mas ela não estava me machucando. Talvez ela até quisesse, talvez ela até, né, tá xingando. Mas não está chegando, não tá chegando aqui, né? Lógico, se ela viesse me dar um tapa, alguma coisa, é diferente, mas não era isso que estava acontecendo. E aí, assim, esse lugar de estar é muito importante, porque ajuda a gente a compreender por que tantas vezes as pessoas têm medo de ser manipuladas, porque elas às vezes interpretam esse estar junto como algo falso, ou manipulador até. Né? É muito medo de ser manipulado. Não vem com esse jeito de falar, e não vem falar esquisito, não vem com essa língua estranha que você fala, não vem com essas coisas aí, não vem com essa sua filosofia. A Janalda falou, né, que a pessoa da família falou da outra que falava comunicação. Não vem com essa filosofia pra cima de mim. Parece que é sempre uma tentativa de se proteger do que parece ser uma tentativa de manipulação, né? E é engraçado, porque muitas vezes a Eileen perguntou lá em cima, que abordagem vocês recomendam, né, inicial para uma pessoa que não conhece comunicação não violenta, não sei o quê? Se você quer aplicar a comunicação não violenta na prática, com uma pessoa que não conhece isso, como que você chega na pessoa? O que você faz? E acho que se você está falando com uma pessoa que é do seu convívio, talvez seja muito importante estabelecer que a sua intenção é cuidar dessa relação. E não fazer a pessoa fazer o que você quer. Né? Que você quer ouvir ela melhor, quer entender melhor o que se passa com ela. E você gostaria que ela entendesse melhor o que se passa com você. Quando você traz isso para esse lugar, parece que vocês estão juntas fazendo uma coisa. E não que você está fazendo uma coisa sobre ela. Porque às vezes a gente vê essa coisa de aplicar CNV na prática, e é como se a gente fosse aplicar CNV que nem uma injeção em outra pessoa. É uma coisa que eu faço com o outro, é uma coisa que eu faço para o outro. E não é. É uma postura de estar que convida a outra pessoa. E convida mesmo que ela nem fale a sua língua. Né? Porque é uma coisa que transcende a palavra, que está além da palavra. A palavra é um atalho para acessar isso na outra pessoa. Né? Não é um jeitinho de falar. Então, assim... eu até anotei aqui, né, que essa parada de falar que, assim, eu quero cuidar da gente, eu quero cuidar dessa relação, eu quero entender melhor o que passa em você, eu quero entender melhor o que passa em mim, gostaria que você também conseguisse me entender. Fica mais fácil da pessoa estar com você nesse jeito estranho, novo que você está falando, sem achar que você está querendo, sei lá, engambelar ela de alguma forma, né, ou passar a perna, ou enfim. Porque tem isso. E a gente fala assim, imagina engambelar, manipular. Mas quando uma mãe chega para mim e fala, olha, eu já usei muita comunicação não violenta, mas meu filho não me obedece, então a comunicação não violenta não funciona. É nessa hora que você vê isso. Ela não percebe, mas quando você fala de obediência, você está falando de manipulação. Não no sentido de, eu sou uma pessoa maquiavélica, mas é o quê? Você parte do princípio de que essa pessoa tem que fazer aquilo que você quer que ela faça. Qualquer ser humano resiste a isso. Qualquer ser humano resiste a isso. Porque escolha e autonomia são importantes para pessoas de 0 anos de idade. É uma necessidade humana universal. Né? Então, assim,
é muito esse lugar de perceber qual que é a minha intenção enquanto eu estou fazendo o que eu estou fazendo. O que, que eu quero que aconteça? Eu estou, no fundo, querendo que essa pessoa faça o que eu quero que ela faça? Porque não é que está errado querer isso. Muitas vezes a gente precisa de uma coisa, né? Mas a comunicação não violenta, ela não serve muito para esse propósito. É que nem você querer pregar um prego usando uma chave de fenda. Você pode até conseguir, mas não é para isso que ela foi feita. A comunicação não violenta foi feita para conexão profunda entre as pessoas. E para que, através dessa conexão, as pessoas consigam trabalhar juntas, né? Para fazer com que a vida de todas fique mais maravilhosa, né? As palavras do Marshall lá que ele falava, mas para fazer com que todo mundo viva bem, todo mundo, não só as pessoas envolvidas. Então, enfim, acho que é mais ou menos isso. Acho que já são minhas considerações finais, né? Considerando aqui o horário. E você, Dani? Nossa, é muito legal ouvir, né, vocês e também ver o que a Aline está colocando, a Ana e tudo mais, porque é muito interessante. A CNV, para mim, é um processo de pesquisa, né, e experimentação. E é muito interessante porque quando a gente fala dessa coisa de intenção e impacto, né, o que que eu estou querendo com aquilo e como que isso chega no outro, né? Eu acho que essa diferença salvou minha vida muitas vezes já, porque a gente às vezes tem uma intenção de cuidar da relação, de conectar, mas o que chega no outro não é isso. Por quê? Porque isso depende de muitas outras coisas. A gente está numa sociedade onde as pessoas são desconfiadas, né? Então, assim, eu chego com uma coisa nova, eu chego com uma teoria nova. Nossa, mas o que é isso? Isso aí vai me abduzir, Não, eu quero ser do jeito que eu sou. Eu não quero que você faça isso comigo. E é muito interessante porque eu acho que além dessa coisa da gente estar num lugar, numa sociedade onde todo mundo está desconfiado, a gente também está numa sociedade onde a gente quer ver o resultado muito rápido. Então, assim, eu faço isso aqui. Não, eu vou aqui, ó, aprendi. Fui numa aula de CNV, num curso aqui de fim de semana, agora eu vou sair aplicando aqui, vai dar tudo certo. E a CNV, ela não é esse processo que, vai dar certo, não vai dar certo. Na verdade, a gente precisa, eu, pelo menos, quando acontece alguma coisa e eu fico frustrada com aquilo que aconteceu, eu acho que uma das coisas que a CNV me ajudou muito, muito, muito é lidar com as minhas frustrações e os meus lutos. Porque dentro da CNV a gente tem um processo de luto quando a coisa não acontece do jeito que a gente gostaria. E isso faz com que eu consiga criar relações onde as pessoas se sintam mais livres. Porque se eu quero que aconteça do jeito que eu quero, já não é a comunicação não violenta. Porque eu não estou. Se eu quero do jeito que eu quero e eu não estou incluindo ninguém, não é CNV, porque a CNV ela parte do princípio que eu vou construir com o outro. Então, quando a gente tem, muitas vezes assim, eu já vivenciei situações que eu falei, gente, isso aqui não vai para frente, isso aqui não. Só que quando eu respiro fundo e deixo fluir e vivo ali o meu luto daquilo que não aconteceu do jeito que eu gostaria e vou lá e tento de um outro jeito, tento num outro dia, tento num outro contexto, eu vou vendo como isso transforma. E assim, a coisa mais interessante que eu vejo, assim, quando né, com essa experiência da CNV, é que aqui, por exemplo, na minha casa, só eu estudo comunicação não violenta. E eu tenho uma filha de 18 anos. E ela nunca falou assim, mãe, me ensina o que é comunicação. Não, a gente nunca falou disso. Assim, ela trabalha com aquele negócio lá, ela fecha, né, vai lá na reunião, vai lá fazer isso, é longe de mim. Mas é muito interessante que o jeito que você conversa com as pessoas vai impactando a vida delas. E às vezes eu vejo a minha filha conversando com as pessoas e eu falo assim, gente, isso aí é comunicação não violenta? Às vezes eu vejo ela falando com a minha mãe, aí ela começa a falar assim, vó, mas o que você está sentindo? Não sei o quê. Daí eu falo assim, de onde veio isso? E aí ela começa a falar assim, mas parece que você estava precisando disso, parece que você estava precisando daquilo. Aí eu falo, a gente muitas vezes, né, quando a gente fala de educação, é mais fácil as pessoas aprenderem por aquilo que você está fazendo do que a hora que você vai lá e dá uma lição de moral. Gente, CNV é assim, ó, vou contar para vocês. É isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo.
Ninguém vai fazer. Agora, quando você entra no encontro de comunicação não violenta e você vê o facilitador ou a facilitadora dando uma escuta empática numa situação de conflito, numa situação que você fala, meu Deus do céu, o que que eu faço com essa situação? E aí você vê a pessoa ali dando uma devolutiva empática, que é uma das práticas da comunicação não violenta, ou seja, aplicando a CNV na prática, às vezes com aquela pessoa que nunca ouviu falar da comunicação não violenta, que acabou de chegar. Você olha e fala assim, gente, que coisa mais transformadora. Eu nem sei fazer isso, né? Tem muita gente que chega nos encontros de comunicação não violenta, vê a gente fazendo a devolutiva empática, ou vê a gente falando, fala, gente, o que que é isso que eu nunca vi? Ó, eu achei interessante, mas eu não entendi. Tem muita gente que fala isso, eu não entendi o que está acontecendo. Que é um pouco parecido quando eu estou aprendendo uma língua nova, né? Eu chego no lugar, tá todo mundo falando aquela língua que eu não sei. Aí o que que acontece? Eu não entendo nada. Eu tô assim, olha, tá, eu tô sintonizando ainda aqui. Ah, o que que será que tá acontecendo? Eu acho que tá acontecendo isso, mas não tenho certeza. Aos poucos, quando você vai vivenciando e praticando, aí você começa, é igualzinho aprender inglês. Agora acho que eu entendi o que ela tá falando. Ah, acho que agora eu entendi a lógica desse negócio. Agora eu tô entendendo essa estrutura, como é que é. Ela tá falando de sentimento. Ah, agora eu entendi que ela tá falando de necessidade. Então, aos poucos, você vai aprendendo. Então, assim, eu queria reforçar, né? Acho que aqui estamos nos últimos momentos. Queria reforçar o quanto que é importante, o quanto que é valioso, na verdade, você estudar comunicação não violenta mesmo quando as pessoas fingem que não estão interessadas, não falam que não gostam, ou falam assim, eu não quero saber desse negócio, porque mesmo que as pessoas não estejam interessadas, mesmo que as pessoas não queiram e não conheçam, a comunicação não violenta, ela para mim ela tem três aspectos. E o principal, assim, o que eu adoro fazer, que é o que eu consigo fazer sozinha, é a autoempatia, que é assim, eu consigo fazer sozinha. É óbvio, é muito mais gostoso fazer quando a gente está em companhia, quando a gente tem um par empático, quando a gente tem uma comunidade. Mas eu acho que vale a pena fazer, mesmo que você seja o ET da sua família ou a pessoa diferente que quer cuidar das relações. Às vezes fica pesado, às vezes fica, né, uma pessoa fica sobrecarregada, mas mesmo assim, eu acho que aos poucos as pessoas vão bebendo dessa fonte e vão se transformando, assim, eu acho muito lindo de ver. E você, Pedro, quais são as considerações finais, né? Bom, tava pensando aqui, né, que uma das coisas que eu acho que são importantes para quem quer aplicar a comunicação não violenta na prática com outras pessoas que não conhecem é a gente começar a desenvolver essa nova linguagem com a comunicação não violenta, né? Que com a comunicação não violenta a gente vai aprendendo um jeito novo de pensar e de formular as frases, né? Outras formas ou alternativas, porque se você simplesmente continuasse usando os mesmos jeitos de se expressar, os mesmos jeitos de se comunicar, ia ser muito difícil, né? Você chegar num lugar diferente. Então, existe esse convite de reformular, enriquecer o seu repertório, ter mais consciência sobre como é que você se expressa. Mas, ao mesmo tempo, esse processo, muitas vezes, quando você vai falar com outras pessoas que não conhecem a comunicação não violenta, às vezes você vai falar de um jeito mais mecânico, né? Às vezes você vai falar de um jeito que você está aprendendo um jeito novo ali, então vai parecer meio estranho, você vai gaguejar, você vai falar uma coisa que nem um robô. Por quê? Porque você está aprendendo um jeito novo de falar, um jeito novo de pensar. E você está engatinhando ainda. Então, às vezes, a outra pessoa vai estranhar. Mas quanto mais a gente consegue desenvolver essa nova linguagem e, ao mesmo tempo, considerar o universo da outra pessoa, né? Bom, eu estou falando com uma pessoa que não conhece a comunicação não violenta, então tem certas palavras que se eu usar com essa pessoa vai ser estranho. Então tenta achar palavras que vão ser familiares para outra pessoa, que ela vai entender. Porque se você
começar a chegar com um código muito diferente, com palavras que a outra pessoa vai falar, o que está acontecendo com a sua fala, né? Ela vai estranhar muito, isso provavelmente vai ser um bloqueador aí da comunicação. Então, uma coisa que eu tento fazer é, beleza, eu tô operando, estou tentando operar nessa lógica da comunicação não violenta, mas eu estou tentando botar minha linguagem de uma forma mais natural, mais cotidiana, para conseguir acessar essa outra pessoa, né? E muitas vezes o que vai acontecer, você tá lá tentando aplicar na prática e as pessoas vão falar coisas para você que vão ser muito tentadoras. De você falar, quer saber, eu vou chutar o balde aqui e não conheço mais nada de comunicação não violenta, eu vou voltar para o padrão antigo, que é aí que eu sei fazer muito bem. Né? Então vão ter várias pequenas tentações. Outro dia eu estava numa conversa difícil com uma pessoa e aí ela falou bastante, assim, eu fiquei ouvindo ela falar, ela falou bastante, e aí depois ela parou em um momento e falou assim, agora eu quero ouvir você, o que que você acha? Se eu não conhecesse a comunicação não violenta, eu teria falado coisas logo de cara, assim. Mas não, mas aí eu fiquei em silêncio. E aí fiquei um tempo em silêncio, pensando no que eu ia falar, tentando me conectar com como é que eu estava, tentando pensar numa forma construtiva de responder. E aí, enquanto eu estava em silêncio, eu virei para ela e falei assim: eu estou tentando escolher as melhores palavras, tá? Por isso que eu estou em silêncio. E ela falou: não precisa não, só fala. Porque aí eu pensei assim, e falei para ela, falei, não, se eu falasse logo de cara, eu não acho que iam ser as melhores palavras, né? Aí ela falou assim, ah, mas você escolhendo as palavras já não está funcionando, então é melhor não escolher, né? Fala logo o que você quer falar. Então percebe nessa fala que existem muitas tentações para você jogar tudo que você estudou de comunicação não violenta de lado e falar assim, então, beleza, então vamos. Então eu vou falar tudo mesmo, entendeu? E eu vou para cima, eu vou jogar meu lixo em você. Existem muitas tentações. Então, quando você está tentando aplicar em situações com pessoas que não conhecem, essas tentações vão aparecer. O mundo vai te testar. As tentações virão na sua frente. E por isso que é importante esse treinamento prévio, né? Não só prévio, mas assim, durante o tempo todo que você quiser aplicar a comunicação não violenta na prática com pessoas que não conhecem, é importante você manter o seu treinamento com pessoas que conhecem, né? Então, acho que é isso. Mais alguma coisa para ser dito aqui para a gente amarrar? Ah, eu queria só comentar, porque essa coisa do Waze, do recalculando a rota, é muito legal na comunicação não violenta. Acontece a coisa, você precisa de um tempo, é igual quando você está dirigindo, aí você erra o caminho, aí o Waze fica assim, recalculando a rota. Eu me sinto igual o Waze quando acontece a coisa e eu estou tentando ali cuidar da relação, né? Porque eu acho que o que a gente está fazendo ali é tentar cuidar da relação, pelo menos eu. Então, adoro essa imagem do Waze recalculando a rota, que eu me sinto um Waze. Inclusive, esse é um recurso, né? Às vezes a gente ficar em silêncio, pedir uma pausa, para você pensar um pouco, para você fazer um trabalho interno, para você pedir ajuda para outras pessoas, para você se preparar para continuar aquela conversa. Né? Às vezes vale a pena pedir uma pausa. Quer fechar com alguma coisa aí, Lê? Quero. Acho que primeiro sobre essa pausa aí, de que vale a pena às vezes fazer a pausa e procurar empatia com outra pessoa, né? E não simplesmente esperar que essa pessoa aqui é a pessoa que vai me dar empatia, essa pessoa com quem eu estou tretando, essa pessoa que está fora da casinha de raiva de mim, né? E eu dela, enfim. E acho que trazer também que não existe vulnerabilidade segura. A ideia de estar vulnerável, ela é oposta à ideia de segurança. E a comunicação não violenta, ela é um convite à vulnerabilidade, ela é um convite a gente falar do que se passa dentro da gente. É como se a gente fosse tirar a roupa na frente da outra pessoa. E é um convite para
outra pessoa fazer o mesmo, porque é desse jeito que a gente se conecta. E aí, assim, muitas vezes, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Muitas vezes você só afasta as pessoas, né? O que a Aileen estava falando, as pessoas não querem, né? Tem uma resistência, mas é justamente isso, é uma coisa assustadora até para nós. Que sabemos que, né? Muitas vezes é o que vai salvar o momento, a relação, mas a outra pessoa não sabe disso. Normalmente é uma coisa que a gente acaba fazendo porque a alternativa, que é estar, né, com essa armadura nesse momento, está me matando. E aí eu não aguento mais. Então é aquilo ou é aquilo. A maior parte das pessoas muda por isso. Muda porque está insuportável ficar do jeito que está. Mas enfim, então assim, ter esse carinho também com as pessoas, né? Que a gente traz a nossa vulnerabilidade e às vezes isso vai ser suficiente para que elas também se coloquem ali e às vezes não, né? E que faz parte também do aprendizado da comunicação não violenta a gente desenvolver essa habilidade de pular quando a gente sente esse friozinho na barriga, mesmo sem saber no que vai dar. E ter apoio para lidar com o que acontece quando a gente pula e lá embaixo tem um muro chapiscado em vez de água. E a gente se rala todo. Então, porque senão aí fica mais fácil de eu pular, se eu sei que vai ter gente para me socorrer depois, né? Se der ruim. Senão é aquilo, vai ser muito difícil sempre eu me arriscar. Acho que era mais ou menos isso. Pedro, acho que a gente podia falar do grupo de WhatsApp, não, a lista de transmissão que a gente tem no WhatsApp. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho mais de perto, saber quando vai ter live, saber quando que as lives... A partir da semana que vem, gente, a gente vai ter uma live extra, que vai ser às segundas-feiras. Então vai ter uma live na segunda, às 6h30 da tarde, e a gente vai ter essa live de quinta, às 6h30 da tarde. Porque em breve teremos novidades, então a gente vai estar mais em contato com vocês, trocar mais ideias. Então, se você quiser acompanhar, entra lá no grupo, na lista de transmissão que tem na bio do nosso perfil aqui da equipe.colar. E qualquer dúvida pode perguntar pra gente, que a gente ajuda vocês também. Lembrando que a partir de segunda-feira, próxima segunda, a gente vai ter 2 lives por semana. A gente vai começar a fazer uma live na segunda-feira também às 18h30, que vai ser uma live de a gente olhando para casos reais e como aplicar a comunicação não violenta na prática a partir desses casos reais trazidos pelo público ou que a gente vê na mídia repercutindo bastante. Então não percam, segunda-feira às 18h30 e na próxima quinta tem nós também, porque, né? Tudo que é bom pode ser 2 vezes. Obrigado pela companhia de todo mundo. Obrigada pela participação também, pelos comentários. Flávia, Aileen, o Alê tá aí também. Tô vendo uma galera conhecida. Que bom. Obrigada aí pela companhia. Beijo, gente. Beijos. Tchau, tchau.